Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Chegou um friozinho, né? Uma chuvinha fina aqui no Rio Grande do Sul, mas estamos felizes, né, com o aquecimento, né? Tá quentinho aqui, tem uma estufa. Deus abençoe vocês aí através da internet, desde o norte ao sul, leste, oeste, centro-oeste, e também na África e Portugal. Que Deus os abençoe. Deus abençoe os irmãos através da rádio WMB Osmar Brana, na direção do irmão Diego Paiva. Que Deus abençoe o nosso irmão Diego, que está com essa rádio. Vocês que ainda não têm sintonizado a rádio da família Brana, WMB Osmar Brana, vocês podem ir ali no Play Store e baixar a rádio, né? WMB Osmar Brana. E você vai escutar pregações e hinos do profeta e do mensageiro pastor Osmar diariamente. Que Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Mendes também nesse trabalho tão maravilhoso ali no Pará, né? E em todo o Brasil e fora do Brasil também. E o evento que nós teremos em Benevides, no Pará, nos dias 17 e 18 de agosto. Todos estão convidados, todos mesmo estão convidados. Não é somente os do companheirismo, todo mundo está convidado para estar ali, né? Que Deus assim vos abençoe também, não esquecendo, aquele dia eu esqueci, domingo, irmã Márcia Lemes, né? Que Deus te abençoe. A irmã Márcia está produzindo pendrive com as pregações do pastor Osmar. E vocês que querem adquirir um pendrive, eu até estava produzindo alguns, mas ela tem pendrive para vocês, né? Com pregações do pastor, com hinos. Vocês podem entrar em contato com a irmã Márcia pelo o Zap. Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Grande Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, para que teus filhos sejam firmados, edificados na mensagem do dia, e o Senhor fale conosco. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Poder sentar, meus irmãos. O nosso tema é este: Brana, José e João. Você sabe que o irmão Brana, ele fala de ambos, né? Ele fala tanto de José, e a história sobre José Brana, ela é muito interessante, é muito importante. Nós vamos ler algumas coisas aqui da mensagem sobre o nascimento e o ministério do irmão José. Também nós conhecemos, né, sobre o ministério de João, falado pelo irmão Brana. Por isso, nosso tema é Brana, José e João. O irmão Brana fala que Deus teria um outro homem depois que ele partisse. E assim sucessivamente, falando sobre a mensagem de uma só pessoa, Apocalipse 10, 8 a 11, João vai
ao anjo, toma o livrinho, come, profetiza outra vez. Porque o ministério quíntuplo, sem a revelação, é igual à arca, quando o irmão Brana fala na mensagem, a mensagem tentando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade. Ele diz, a arca sem Deus. Quando Davi foi a primeira vez buscar a arca para trazer para Jerusalém, Davi não consultou o profeta daquele dia, que era Natã, para saber como proceder, como trazer a arca. Então, Davi cometeu um equívoco. A arca tinha que vir sobre os ombros do sacerdote e não num carro novo. Então, o que aconteceu? A arca estava sem Deus. Então, houve morte. Um evangelho sem Deus, uma mensagem sem Deus, é um evangelho de morte, né? Porque não tem Deus. E o irmão Brana ali, ele disse, a arca estava sem Deus. A arca não tinha Deus, não tinha profeta. Davi consultou os grandes, os capitães, os generais, os grandes do seu exército. Ele não consultou ao profeta. Porque se ele consultasse ao profeta, o profeta ia dizer o que ele tinha que fazer. Porque o profeta é Deus e uma carne. O profeta ia levar ele a palavra e ia dizer que a arca sempre foi carregada sobre os ombros de um sacerdote. Então, aquilo ali levou um homem inocente a morrer, né? Porque eles estavam trazendo a arca, a palavra, sem Deus. O ministério quíntuplo, ele tem que ter Deus, né? Se ele não tiver Deus, ele vai ter contenda, ele vai ter debates. Então, ele tem que ter Deus. Ele tem que ter a mensagem de um profeta, o ministério quíntuplo. Não adianta nós dizer que somos do ministério quíntuplo e não tem a mensagem de um profeta. Porque eu sou a favor de apertar o play da esposa e do esposo. Não é só da esposa, mas tem que apertar do esposo também. Você tem que saber o que é que o esposo fala. Nós vemos em Apocalipse 22, né? O espírito, o profeta e a esposa. Então, você tem que apertar o play do esposo e o play da esposa. Então, eu sou a favor de escutar o play da esposa e o play do esposo e vir aqui e pregar. Eu sou a favor que os ministros têm que pregar. Eu sou a favor. Eu não sou contra, porque veja, quando você ouve o pastor Osmar, ele diz, você tem que apertar o play certo. Depois você ouve ele e ele disse, você tem que ouvir e depois pregar. Então você tem que ter percepção profética, porque você está ouvindo um profeta. Você não está ouvindo apenas um pregador, apenas um evangelista que está debaixo do ministério de um pastor. Né? Porque todo evangelista, todo pregador, ele tem que estar debaixo do ministério de um pastor. Então, quando você ouve a ele, é como você escuta o irmão Brana. Você vai na mensagem, vou dizer algumas coisinhas para vocês aqui, e não vou dar explicação também. Vai na mensagem, alma que estão em prisão, aquela irmã teve um sonho, que o irmão Brana foi atirado. O irmão Brana disse que não seria naquele tempo, mas isso seria para o futuro. E aí, o povo da ressurreição isolado espera o irmão Brana para morrer outra vez. É como o profeta mesmo disse, né, falando que você quer abrir a Bíblia e você diz, eu quero que Deus fale comigo. Aí você abre e ali diz, Judas foi e se enforcou. Aí você abre de novo, você, não, eu quero que Deus fale comigo. Isso aqui é, Judas foi e se enforcou. Você abre de novo, ele diz assim, vai você e faça o mesmo. Então você tem que ter percepção profética, porque senão você vai se matar. Igual aquele pregador no Espírito Santo, que até o jornalista
famoso Roberto Cabrini foi lá entrevistar ele e mostrar para ele que tinha uma vírgula ali, né? Ele achou que ele podia ter a mulher dele em outra mulher, usando uma escritura da Bíblia. Só que ele engoliu a vírgula, né? Ele engoliu. E veja que até uma pessoa que não é pregador, mas se você sabe ler, você vai separar as vírgulas, você vai prestar atenção nos pontos de interrogação, nos pontos de exclamação, né? Você não vai ler corrido a Bíblia, senão você vai fazer confusão. É como Pai, Filho e Espírito Santo. Se ele não te der a revelação, você vai morrer batizando nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o pastor Osmar, ele pregou mais mensagem do que o irmão Brana, gravada, né? O irmão Brana deve ter pregado muita mensagem que não foi gravada, mas o pastor Osmar pregou mais de 5.000 sermões. E... Desculpa. Então, não vamos fazer confusão. Nós somos membros desse corpo ministerial, nós somos membros do corpo de Cristo, somos irmãos. Irmãos, não vamos debater. Tudo que o pastor Osmar fala, eu creio. Tudo que o irmão Brana fala, eu creio, porque o pastor Osmar repete o irmão Brana. E eu estou aqui repetindo o pastor Osmar, porque eu escuto quase umas 100 horas de pregações do pastor Osmar por mês. E escuto pouco ainda. Então, escuto um pouquinho, umas 3 horas, 4 horas por dia, 3, 4 pregações, às vezes uma pregação escuto 7 vezes no dia. E, assim mesmo, não sou um pregador. Não, estou aqui pela misericórdia de Deus para ajudar vocês, que crê no meu ministério. Não vai largar o ministério do seu pastor e vir me procurar achando que eu sou melhor do que o seu pastor. Fica com o seu pastor, meu irmão. Minha irmã, fica com o seu pastor. Você viu agora que ele, meu pastor está fora, meu pastor não está certo, fica com ele, certo ou errado, fica com ele. Nós não estamos aqui para tirar membro de ninguém. Eu tenho ministério, eu não estou pastoreando uma igreja de outros. O povo que eu pastoreio é o povo que tem me elegido, o povo que eu tenho gerado no meu ministério, eu tenho gerado, esse povo que me ouve aqui. Quando eu vim para o ministério do pastor Osmar, eu não vim para o pastor Osmar me dar cargo, me dar ministério, eu já vim com ministério, eu já vim com uma igreja, já vim com um povo que eu batizei, eu continuo batizando, ganhando almas. Então, meus irmãos, temos que saber que nós somos irmãos. Então, vamos falar um pouquinho sobre Brana, José e João. Agora, quando falamos de Brana, José e João, são 3 profetas. Brana é profeta, José é profeta. Estava ouvindo uma mensagem muito tremenda do pastor Osmar falando sobre José Brana. E José é profeta e merece o nosso respeito, né? Porque ele faz parte desse 5º ministério aqui também. João é profeta, porque na mensagem a brecha, João é apóstolo e profeta. Não sei como você interpreta. Eu não interpreto porque Deus é seu próprio intérprete. Eu creio como está escrito. Eu quero mostrar algumas coisinhas aqui, perguntas e respostas sobre o selo 32. Veja, as fitas têm um ministério mundial em toda parte. Veja, em toda parte. As fitas do irmão Brana ficou a cargo de José Brana. E uma bênção no mundo todo. As gravações da voz de Deus, tudo que nós temos, não podemos copiar, tentar copiar, montar uma gráficazinha para tentar distribuir mensagem. Não, Deus já tinha falado com o irmão Brana sobre o seu filho, o que ele iria fazer.
Então, quando irmão José, quando o pastor Osmar começou no ministério, veja bem, quando o pastor Osmar começou no ministério, José tinha apenas 15 anos. O pastor Osmar tinha 22 anos quando começou em 72, no Ministério da Revelação, da mensagem do irmão Brana. Irmão José começou o ministério lá no ano de 86, 87, ele começou, quando Deus o chamou. Pastor Osmar já estava no campo, já estava pregando esta mensagem. Então, o ministério de fitas, das fitas do irmão Brana, porque as fitas, o irmão Brana diz que é um ministério, as fitas têm um ministério mundial. Então, Deus colocou isso nas mãos de José Brana. Então, nós vamos vendo aqui, a pergunta 22, perguntas e respostas sobre o selo. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? O profeta responde, com certeza, é isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Agora, se você é a mensagem da hora, você é a noiva de Cristo. Você é a esposa de Cristo. Porque o esposo é a palavra revelada. Está na festa das trombetas. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, tudo no plural, e pastores, está certo? Essa é a noiva de Cristo. Com certeza, ela tem um ministério, grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Agora, lembre-se, 234, quantos estavam aqui no princípio? Quando eu, no último domingo, vejam, lembram-se a respeito do que preguei? Humildade. Oh, não se esqueçam disso. Quando você fala da noiva, da esposa, humildade. Por isso ele usou a história da prima órfã, humilde, lavando louça lá no quintal. Quando você fala do ministério quíntuplo, humildade. Ele disse, vocês se lembram? Oh, não se esqueçam disso. Vou parar por um minuto para divertir sobre isso novamente. Lembre-se, quando Deus prediz algo grande por acontecer, as pessoas estão olhando tão distante por sua sabedoria, que falem em ver o que acontece. Quando Deus diz que alguma coisa é grande, o mundo se ri dela, esse bando de ignorantes. Quando a mensagem começou no Brasil, lá em Goiânia, não era a noiva de Cristo ainda, porque era muito grande. A noiva ainda, ela ia sair dali, a humildade. Ela é aquela coisa humilde, sem aparência. Ela é como Isaías 53. Então, quando Deus diz que alguma coisa é grande, o mundo ri dela. Esse bando de ignorantes, isso mesmo. Mas quando o grande mundo e a grande e elevada igreja diz, olha que glorioso, Deus diz um bando de ignorantes. Deste modo, veja, você tem de vigiar. Não é minha intenção ser ríspido, áspero assim, mas assim é. Então vamos ver um pouquinho sobre José Brana. Vamos começar com a obra É Fé Expressada, 257, em 26 de novembro de 1965. Você pode ver que foi menos de um mês antes do acidente que o irmão Brana sofreu, no qual levou ele à sua morte. Aqui ele fala, a partir do parágrafo 257. Agora recordem, 4 anos mais tarde, minha esposa, sabíamos que íamos ter um filho. Todos diziam, vem José? Eu dizia, eu creio que sim, não sei, porém terei a José. Quando nasceu, Sara, foi Sara, nasceu uma menina. Eu postei no grupo uma mensagem posto por vingança.
Vocês ouviram aquela mensagem? Eu ouvi várias vezes ela. Nasceu Sara. Para quê? Posto por vingança. Alguém tinha que tropeçar. Alguém tinha que morrer. Moisés casou com uma escurinha, uma egípcia, uma gentia. Egípcia não, uma etíope, posto por vingança. Miriam tinha que tropeçar ali e ser leprosa. Arão também. Aquilo ali que impediu Arão de entrar na terra. Existe coisa, meus irmãos, que vai impedir muita gente de entrar no rapto e entrar na grande tribulação, porque é posto por vingança. Que mensagem? Se vocês não ouviram, ouça, posto por vingança. Às vezes o pastor está ali, é posto por vingança. O diácono está ali, é posto por vingança. E algo acontece, é posto por vingança, e você tropeça e se quebra. Quando nasceu foi Sara. Então um homem me chamou e riu em minha cara e disse, sabe, você quis dizer Josefina. O homem morreu. O homem morreu. Lhe disse, Senhor, eu disse, Deus me disse que eu ia ter um filho e chamaria seu nome José. Houve 3 pessoas que deixaram certa igreja denominacional e vieram à nossa igreja e me ouviram dizer aquilo. Quando nasceu Sara, disseram, ora, ele é um falso profeta. Lhe disse, espere um minuto, senhora. Eu não disse quando, nem Deus disse quando. Ele me disse que ia ter disse a Abraão que eles iam ter um Isaque, porém, Ismael nasceu entre aquele tempo. Olha a escritura. Mas ele não eliminou aquilo. É tão importante você ter uma experiência com Deus. Eu creio que todo cristão tem uma experiência. Ele te acorda na madrugada, você perde o sono, e você começa a conversar com ele. Eu tive uma experiência essa semana, 3h36 da madrugada, ele me acorda, e eu fico até quase 6 horas, 5 e pouca da manhã, orando. Aí tem que lembrar, naquela oração você começa a lembrar de tudo, e os problemas, as coisas que estão acontecendo, lembra do nome de cada um de vocês, e começa a orar, não somente pelos membros, mas a gente começa a orar pelos o ministério, os pastores, os nossos vizinhos também, porque a gente quer que o nosso vizinho seja abençoado, a gente quer encontrar uma semente ali também. Eu morei ali em São Leopoldo, batizei algumas pessoas ali na minha volta. Aquela experiência com Deus. Eu disse, Deus disse que eu terei esse menino e chamaríamos seu nome José. Olha só, quando veio o médico ele disse, reverendo, agora eu vou amarrar essas trompas, disse. E aí veio o médico, aí veio a Sara, aí veio a crítica, veio morte. Todos os Estados Unidos ficaram sabendo, porque uma mulher, uma falsa profetisa, profetizou para os Estados Unidos todo que a irmã Meide ia morrer. Veja, aí nasce a Sara. Irmão Brana disse que era um menino. Eles disseram, falso profeta. Olha o que o médico disse. Ele lhes disse, não faça isso. Ele disse, bem, talvez se case outra vez e tenha esse menino. Ela não tem mais condição. Veja, que a Sara de Abraão era estéril. Agora, o médico disse, não, ela não tem mais condição. Tem mais onde cortar. Na época não tinha a ecografia, né? Aí veio a Sara. Não tem onde cortar. Não, mas Deus me disse, diz o profeta. O médico disse, não,
De repente você casa de novo e tem esse meu menino. O meu Brana. Eu terei com ela. Deus o disse. Eu não podia ler da Bíblia, porém estava escrito em meu coração por revelação. Ele disse, nem na Bíblia estava. Estava escrito em mim. Por fé, Deus o disse. Não quis vacilar ante a promessa de Deus por incredulidade. Alguns disseram, você quis dizer Josefina. E teve outros que insistiram ainda, hein? Não sei se nem morreram. Morreram, já morreram, né? Quis dizer José, não é Josefina, é José. O médico disse, ela não pode ter outro menino. Ele disse, ela terá outro menino. O médico disse, não. Ele disse, vai ter. Passaram 4 anos, finalmente ela ia ser mãe outra vez. Estava em Mameda grávida. Imagina só como é que fica a sogra, né? Os irmãos, olha só. A igreja, né? Os contra, né? Olha aí. E uma irmã já profetizou. Eu vou ler aqui depois para vocês. Queria guiar o irmão Brana para não deixar a irmã Meda morrer. Me faz lembrar de Ágabo, né? Se amarrou com cinto e disse, o homem desse cinto vai ser preso em Jerusalém. Paulo disse, olha, eu estou pronto não somente para ser preso, mas para morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus já tinha dado a visão para ele. Porque aqui, o irmão Brana, como ele ensina, não era uma coisa humana, era uma visão. Era Deus mesmo tinha falado com ele. Era Deus. Então uma mulher, uma falsa profecia, foi enviada através do país. Escrevendo palavras e disse, agora Meda vai morrer. Durante esse tempo. Porque eu fui enviada para guiar Billy. E dizia que ele não vai me escutar, porque sou uma mulher. E Deus vai vingar-se dele agora matando a sua esposa. Olha que profecia. Disse, Deus enviou a Jesus Cristo para me guiar, disse o irmão Brana. Vê? Eu disse, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Pobrezinha da Meda. Tínhamos uma enfermeira que havia sido curada numa reunião. Todos sabem, foi a senhora Morgan, uma das enfermeiras da Clínica Maio. Ali se vê os piores casos. Bom, ela foi dada por morta há 20 anos atrás, com câncer, sucumbida com câncer em Louisville. Está justamente nos arquivos do Hospital Batista. Ela está assistindo enfermos em Jeffersonville. No hospital agora, ela tem estado ali por todos esses anos, porque Deus disse, ela viverá. E assim Meda a ama. E ela disse, Bill, quero que Moga ou Magi venha comigo. Não sinto de ir ao hospital. Ele disse, não o faça. Amamos a Magi. Mas Magi não é nosso Deus. Magi é nossa irmã. E saí para Grismill. Ela me tinha dilacerado. Naturalmente, eu a amo e fui a Grismill. E ela me disse, Bill, pensas que vou morrer? E eu lhe disse, eu não sei, mas o menino de qualquer modo nascerá. Não sei se você vai morrer, mas que o José vai vir, vai. E não é que nós temos que amar esse filho do irmão Brana, esse José? Ele veio por uma promessa. Ele está dentro da mensagem, faz parte da mensagem. Como João faz parte da mensagem. Aí nós temos aí Brana, José e João. E o irmão Brana, o pastor Osmar nunca falou mal, nunca pregou contra José. O pastor Osmar ficou no seu lugar, trazendo para o povo o que Deus tinha lhe dado. José também no seu lugar, trazendo para o povo o que Deus tinha lhe dado. O ministério das fitas, dos livros. Hoje, dos tablets, as coisas estão chegando no final. Tu vais ter a um José, mas o menino de qualquer modo nascerá. Tu vais ter a um José. Ela disse, este é ele.
Porque primeiro veio Sara, e agora é ele, Billy? Ele disse, não sei, querido. Não sei se é ele. O profeta que vê do outro lado da parede, né? Deus não deixou ele ver ali, que era Sara, que... Ele, em outra mensagem ele diz, pode vir 6 meninas, mas José vai vir. Eu examinei bem isso aqui. Eu não posso dizer, mas Deus disse que nós vamos ter a José. E vamos ter a José. Não me importa o que qualquer outra coisa diga. Vamos ter a José. Então, o mesmo Deus que me disse toda essa revelação, me disse isso. Ele nunca falhou em outras. E não falhará nessa. Fui ao moinho orar. Comecei ali, vendo aquela luz pendida entre duas aves, e disse, volte ao teu trabalho e ao teu livro. Regressei a esse, a Bíblia estava colocada em meu carro, e quando eu fiz, o vento havia voltado as páginas, até onde Natã estava em cena. E Davi disse, vá e diga a meu servo Davi, eu tirei daquele rebanho de alimentar aquelas ovelhas de seu pai e lhes dei um grande nome como um grande homem, não todo o maior nome, mas justamente como grande homem. Ele não fez um Billy Graham, mas lhes deu um nome. Vocês sabem, bom, eu tenho feito isso, porém, disse, eu não posso lhes permitir que construa o templo. Porém, seu filho, reticência, e tão logo que disse seu filho, ali estava. Eu disse, José. Deus fala através da Escritura. José, isso é correto, ali mesmo, na casa que fui. E ali estava o amiguinho, tão grande que ela teve um menino grande, ela dificilmente podia caminhar, indo pelo campo, eu corri, abracei e disse, querida, vem José está a caminho. Qualquer um sabe que com cesariana, você não pode deixar o menino destile. Naquela noite o menino rompeu tudo mais. Na manhã seguinte fomos ao hospital, o médico disse, misericórdia, Deus. A BG lhes disse adeus, lhes disse, querida, não tardará muito, José estará aqui. Subi aos degraus, ela foi assim à mesa de operações. Em poucos minutos a enfermeira voltou e me disse, reverendo Brana? Lhe disse, sim senhora. Ela me disse, tem um menino sadio de aproximadamente 4 quilos. Eu disse, José, filho, bem-vindo. Sim, senhor. Por quê? Por quê? Que foi isso? Não estava escrito na Bíblia que sucederia. Nós não tomamos em consideração a esterilidade de sua matriz, a impossibilidade de ser dessa forma. Você não vacila na promessa de Deus por incredulidade, mas você louva a Deus. Sabe que vai suceder, não me importa o que o médico diz. Tudo demais virá em todas as formas possíveis, porém, não o creia. É uma mentira do diabo que o médico está dizendo. Sim, senhor. Às vezes você vai pelo que o médico diz o profeta. É uma mentira do diabo. Se ele prometeu, é verdade. A fé vai junto com as obras para criar a promessa. Em demonologia, Espíritos Sedutores 23. Ele está apresentando José. No dia 24 de julho de 1955, o irmão Green Funk, ele tem 3 criancinhas, ele dedicado ao Senhor. Tu tinhas um pequeno quartinho, lá na região norte, tu prometeste essa criança para mim. Pai, que tuas bênçãos possam descansar sobre ele. José, meu filho, eu o entrego a Deus e que a sua vida seja uma bênção. Que você seja um profeta. José é profeta. Que a graça de Deus descanse com você. Que o Deus de seu pai, o Senhor Jesus Cristo, sempre o abençoe. Será que você vai dizer o contrário, que José não é profeta? Ele disse que daria uns para profetas. Que
Que a graça de Deus descanse com você, que o Deus de seu Pai, o Senhor Jesus Cristo, sempre o abençoe. Faça da sua vida uma bênção para outros. No nome de Jesus Cristo, eu o abençoo. Amém. A mensagem Adoção 4, mistério predestinado de sua vontade, 220. Eu desejo criar meu pequeno filho lá atrás, José. Eu desejo vê-lo no púlpito, quando eu possa tomar essa Bíblia, quando eu chegue a um lugar em que eu veja José no púlpito pregando como um jovem cheio do Espírito Santo, ungido com o Espírito de Deus sobre ele, e eu creio que ele será um profeta. No dia quando eu ouvi 6 anos antes dele nascer, vocês recordam de mim, lhe dizendo que ele estava vindo. E o irmão Brano estava lendo a história de José do Egito, achou tão lindo a história do filho de Jacó. E Deus disse para ele que ia dar esse filho para ele e que era para ele colocar o nome de José. Vocês recordam quando eu o chamei lá ao lado do altar, não sabendo o que estava dizendo, dedicando bebês, e eu disse: José, tu és um profeta. É o parágrafo que nós lemos o anterior, que é Demonologia 23. José, tu és um profeta. Outro dia, lá de pé no jardim, ele veio até a mim e ele disse: papai, tem Jesus uma mão como a sua? E eu disse: bem, sim, filho. Por quê? Ele disse: eu estava sentado em minha bicicleta procurando a Sara, essa é a sua irmãzinha, que vinha da escola, sentado lá fora. Eu não o deixo sair pelas ruas. Ele estava sentado lá atrás assim e disse: eu olhei para cima e disse, quando eu olhei, lá estava uma mão como a sua, com uma manga branca pendida sobre mim, e disse, ela foi subindo, disse, era aquela mão de Jesus subindo? Ele perguntou. Eu olhei para sua mãe olhou para mim, ele saiu lá para a senhora Ude. Ela está em algum lugar sentada aqui. Nós o interrogamos de todos os modos e de todas as maneiras que pudemos. Era uma visão. Ele viu aquilo. Quando eu puder ver o tempo em que o pequeno José, de pé, eu espero viver para vê-lo casado, se Jesus demorar. 225. Rebeca. Estou tão agradecido por Rebeca. Outra noite a sua professora de música me disse, se ela continuar assim, irmão Brana disse, é difícil dizer o que ela fará. Vê? Sempre em frente em música. Eu quero Sara no órgão, Rebeca no piano, eu quero José no púlpito. Aí na internet não vai botar a sua interpretação. Leia e creia como está escrito. Eu posso ver aquilo acontecer. Ó, profeta. E eu e mamãe cambaleando, eu com a minha velha bengala, alguma noite, vindo pela estrada, e eu posso olhar lá e ver o meu rapaz lá de pé, ungido com o Espírito Santo, pregando esse mesmo evangelho. Não vai tentar interpretar isso aí, não. Eu velho, não. Eu quero tomar esse velho livro e dizer, filho, aqui está ele é seu. Você fique com isto. Não te comprometas em uma palavra. Você permaneça exatamente com isto, querido. Não importe. Não me importa quem esteja contra você. Quem está contra, Deus estará a seu favor. Agora, veja que irmão Brana fala de um filho, fala de José e um ministério dele. Depois ele fala de um que ia comer o livrinho e profetizar outra vez. Deus sempre é perfeito em 3. Brana, José, que é José Brana, e Osmar Brana. Eu quero tomar esse livro velho e dizer, filho, aqui está ele é seu. Você fique com isso, não te comprometa em uma palavra. Você permaneça exatamente com isso, querido. Não importe. Não me importa quem esteja contra você. Quem está contra, Deus estará ao seu favor. Você pregue cada palavra exatamente da maneira que ela está escrita lá. Deus nunca deixou que José visse novo nome.
o Cordeiro fora do trono. Não era seu ministério. Não era o seu ministério. Já foi pregado aqui no Brasil. Já foi pregado. José nunca vai ao púlpito para pregar isto, porque o seu ministério foi o ministério das fitas. Trazer para nós esses livros, trazer para nós esse CD, para que nós apertasse o play e ouvisse o profeta de Deus. Este foi o seu ministério. Nós por muitos anos criticamos, batemos contra, mas hoje nós vemos a necessidade de ouvir a voz de Deus, através do pastor Osmar. Nós, ministros, pastores, irmãos, temos a necessidade de ouvir. Irmãos, vamos ser humildes, porque o ministério é humilde. Nós somos contra lá atrás. Batemos. O irmão Brana corrigiu muitas coisas quando ele trouxe os selos. Nós, como humano, como pregadores, como membro do corpo de Cristo, vamos nos corrigindo a cada dia, porque ficou um play que nos corrige. Se nós deixarmos de ouvir e apertar esse play, como vamos nos corrigir? Porque é um play profético. Brana é um play profético. O que José mandou apertar. Eu sempre ouvi o irmão Brana, sempre apertei o play do irmão Brana. O que eu sei hoje, quando eu fui ouvir João, eu entendi o que Brana estava querendo dizer. Porque eu apertei o play de João, brinde para pastores, e depois passei para o meu povo. Eu não estou aqui com medo de perder membro, não. Porque as pessoas que estão aqui comigo foram geradas no meu ministério. É filho. Não estou criticando que se você não gerou ninguém, mas Deus tem confiado alguém nas suas mãos. Leva eles a se alimentar corretamente. Alguém vai dizer, olha, agora estão já com o play da voz de Deus. Você está vendo que agora nós temos a necessidade de apertar, né? Quando nós tínhamos João vivo, a gente não tinha a necessidade. Mas depois que ele partiu, agora vemos a necessidade. Deus abençoe mais e mais o pastor Mendes, que levou a sua igreja, o seu povo, nos ribeirinhos, que eu conheço lá no Pará. Ele pagou internet ali, naqueles lugares, incentivou o povo a estar conectado todos os cultos do pastor Osmar. É um povo firme, é um povo fiel, é um povo que crê na mensagem de João. José está cumprindo seu ministério. Você pregue cada palavra exatamente da maneira que ela está escrita lá, e o papai te verá atravessar o rio. Viu aí? É parte da noiva. Papai vai ver você atravessar o rio. Fica com essa palavra somente. Nós estamos aqui com a palavra de Apocalipse 10, 8 a 11. E João vai ver nós atravessar o rio. Eu gostaria de estender para tomá-la em meus braços, minha esposa, e atravessar o Jordão. Guerreira, uma mulher forte. Bíblia, eu vou morrer? Não sei, mas que você vai ter esse menino, vai. Pode vir 6 meninas, mas José vai vir. E Deus diz que é através de você. Desde então, 290. Pai, eu não posso dizer o que foi aquilo. Eu não sei, tu conheces o meu coração, que estou apenas sendo honesto no que estou dizendo. Tu és minha testemunha, Pai. É um lugar tão dócil, Deus.
Quando meus dias terminarem, eu gostaria de ver o pequeno José ser um homem, para que eu possa colocar esta Bíblia em sua mão. Porque no dia de sua apresentação, tu disse, José, tu és um profeta. Eu oro para que tu permitas porção dobrada do Espírito sobre o meu garoto. Se tu apenas permitires que eu viva para ganhar almas para ti até ficar velho, então coloque essa Bíblia nas mãos de meu filho José e diga-lhes para continuar com o mesmo evangelho. Seria uma vida completa, Pai. No 7º selo, 284, eu já estou terminando. Há muita mensagem que ele fala. No Quênio Sabino, sentado lá em cima aquela manhã, eu estava de mãos erguidas. O vento tinha levado meu velho chapéu preto. Quando eu estava lá com as mãos erguidas, orando, eu disse, Senhor Deus, o que isso significa? Não consigo entender, Senhor. Que devo fazer? Se for minha hora de ir para o lar, deixa-me ir aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí. Se for para partir, eu só quero que a família pense que dei um passeio, e não me encontrarão. Esconde-me em algum lugar, se for para partir, ora, deixa-me ir. Talvez José encontre minha Bíblia aqui, algum dia, e que ele a use, vê? Se for partir, deixa-me ir, Senhor. Eu estava com as mãos estendidas, repentinamente algo caiu na minha mão, quando a espada do rei caiu. Na África, os irmãos da África, quando souberam que José estava vindo, quando o irmão Brana profetizou por todos os Estados Unidos sobre a vinda desse menino, e como Deus tinha lhe falado, você sabe o que fizeram os irmãos da África? Fizeram uma túnica de várias cores, como Jacó fez, uma túnica de várias cores e deu ao seu filho José. Vamos ler? A arca é a mensagem. Parágrafo 3. Abraão foi a eleição, Isaque foi a justificação, Jacó foi a graça, porém José foi a perfeição. Foi isso, veja, nada mais foi dito sobre aquilo. Então pensei em José, como ele nasceu, amado de seu pai. Vou dizer a propósito. Recebi um telegrama ou uma mensagem da África que diz que estão fazendo para ele um casaco de muitas cores. Sim, senhor, eles o estavam esperando. Então houve Gênesis 37:3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Sobre João nós temos mensagem, que Deus teria outro homem depois da partida de Brana. Temos Bíblia que diz que João é apóstolo e profeta. E temos mensagem que o irmão Brana diz que José é profeta. Deus te abençoe, eu apenas queria participar essas pequenas coisas com cada um de vocês. Vamos para os pedidos de oração. Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando através da internet. Lembrando também de orar pela irmã Mara Nunes, ali de Alvorada. Ela continua internada. A sua filha hoje estava me pedindo se tem algum irmão, alguma irmã aí em Alvorada que possa passar uma noite com ela. Ela está no quarto, para ela não ficar sozinha. Se você pode fazer isso aí, entre em contato comigo ou com Gabriel, filho, ou a Alessandra, né, filha da irmã Mara. Deus assim abençoa cada um. Vamos continuar orando pela nossa preciosa irmã.